Vamos iniciar o episódio 2 da série Reflexos do Autoconhecimento na Vida Familiar. Vem comigo saber tudo sobre esse novo episódio. Olá, queridos! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Eu Nasci para Ser Feliz. Eu sou a Nauana e hoje vamos dar sequência à série Reflexos do Autoconhecimento na Vida Familiar. E no episódio 2, que é esse daqui, vamos falar sobre a criação dos filhos. Então, vamos começar. Os filhos, na vida dos pais, trazem uma transformação muito grande. Eles são verdadeiras bênçãos. Depois que eu tive filho, muitas coisas mudaram na minha vida. Por isso, eu recomendo sim, tenham filhos. Eles são maravilhosos. Sabemos que a chegada de um filho nem sempre é uma notícia fácil de ser recebida. Algumas vezes esse filho não foi planejado. Algumas vezes achamos que aquela não era a hora perfeita para colocar alguém nesse mundo. Mas acreditem, a vida é uma mãe amorosa que não desampara ninguém. Esse filho, assim como você, eu e todos nós, terá ajuda do universo para crescer e se tornar um ser de luz. Eu tive a minha primeira filha, a Laura, quando tinha apenas 21 anos. Eu estava completamente realizada com ela, a minha princesinha. Todos os desafios que a maternidade acaba gerando eram por mim enfrentados de maneira firme. Apesar de jovem, sempre fui para Laura uma mãe firme, uma mãe general. Colocava ordem em tudo. Queria muito criar aquela filha para que ela fosse uma menina educada, respeitosa, obediente. Mas percebo hoje, com a maturidade que tenho, com a sabedoria que adquiri ao longo dos anos, que aquela Nauana daquela época, por mais que estivesse realizada com aquela maternidade, ela não curtiu a leveza, a doçura de ser mãe. Coisa que os avós fazem com maestria. Eles aproveitam intensamente o melhor da maternidade e da paternidade. Estão ali apenas com a melhor parte da criação, que é amar, mimar, aproveitar. Nós, os pais, apesar de precisarmos manter uma postura mais firme em alguns momentos, precisamos também aprender que a criação dos filhos precisa ter um equilíbrio necessário para transitar entre ser firme demais ou permissivo demais. O que não é uma tarefa fácil, mas é possível. Hoje, com o meu filho mais novo, eu vivo uma maternidade mais leve, porque entendi e busco diariamente o equilíbrio entre amá-lo, aproveitá-lo, repreendê-lo, educá-lo, ensiná-lo, entendendo cada fase que ele está passando. Entender as fases que os nossos filhos estão passando é algo fundamental para sabermos lidar com eles, com as birras, com
a maneira rude que muitas vezes eles acabam nos tratando. Cada fase gera comportamentos naquele indivíduo. E quando buscamos entender essas fases, agimos e entendemos melhor o comportamento deles. Eu posso afirmar que a conexão com a minha centelha divina transformou a minha maternidade, pois ela me guia, me orienta, me dá o discernimento necessário para enfrentar os desafios de criar esses seres que precisam de nós para enxergar o mundo, para saber o que é o certo e o errado, o adequado e o inadequado. Mas nós também não podemos ser os donos da verdade. Porque esses serizinhos que são os nossos filhos também pensam, também questionam. Não podemos apenas dizer é assim e acabou. Temos que criá-los, mas também ter a sensibilidade de prestar atenção em quem eles são, na essência deles, no olhar deles, para que a gente não acabe podando, limitando-os. Os desafios durante esse processo, que é a criação dos filhos, sempre irão existir. Mas quando vivemos buscando o alinhamento com a nossa essência divina, compreendemos que não estamos sozinhos e que todas as respostas que necessitamos estão dentro de nós, que basta nos voltarmos para dentro e ouviremos todas as respostas que tanto desejamos. O processo de criar outro ser humano e ser responsável por ele é incrível e nos gera um crescimento exponencial. Uma vez, quando eu estava com TPM, bem impaciente e nervosa, a Laura chegou para falar alguma coisa comigo e eu estava tão insuportável que acabei dando uma patada nela, assim, fui bem grossa mesmo, sem ter nem para quê. E aí, depois de alguns minutos, a minha centelha me fez refletir e ver como eu tinha sido injusta e infantil com ela, descontado nela, nem sei o que, o meu mau humor. E aí, eu fui lá falar com ela para pedir desculpas. Quando eu cheguei, que eu disse, filha, me desculpe, a mamãe está nervosa. Tratei você mal, desculpe. Aí ela, com uma carinha assim, um sorrisinho no canto, disse, tudo bem, mamãe. Eu entendo. A senhora está de TPM, né? E aí, rimos juntas. E eu agradeci por ela compreender a fase que eu estava passando e que aquilo era um momento que calar e sair era o melhor que ela podia ter feito. Esse é sempre um período difícil para mim. A TPM me maltrata muito. Mas aqui em casa, todos eles já entendem e têm paciência comigo. E enxergar nela, com apenas 12 anos, essa empatia, esse cuidado pela mãe, me deixa cheia de orgulho e me motiva cada vez mais a ser um ser humano melhor, para que ela se espelhe em mim. Desafios temos muitos, mas sabe o que temos ainda mais? Amor. E é ele que nos motiva para encontrar o equilíbrio entre amar, respeitar, proteger e cuidar, ensinando limites, respeito, gratidão,
empatia, perdão, espiritualidade, entre tantas coisas que ensinamos aos nossos filhos. Nosso trabalho como pais fica um pouco mais fácil quando compreendemos que as nossas ações influenciam diretamente no comportamento dos nossos filhos. As crianças pequenas têm o costume de gritar, fazer birra. Mas se analisarmos direitinho, somos nós que os ensinamos a terem esse tipo de comportamento. Como assim, Nauana? Repare, eu vou ensinar meu filho a gritar e a fazer birra? Imagine a seguinte cena. Você está ocupado fazendo alguma coisa e o seu filho começa a te chamar. Mamãe, mamãe. Você está ocupada, não dá atenção. Aí, depois de um tempo chamando mamãe, ele começa a gritar, mamãe, mamãe. E você, ainda assim, diz, estou ocupada, daqui a pouco eu vou. E continua fazendo o que está fazendo. Aí, depois dessas tentativas, ele progride. Além de gritar, ele começa a se jogar, ele começa a quebrar alguma coisa, a se jogar no chão, espernear. E aí, o que é que você faz? Você vai até ele para repreendê-lo. Não faça isso, por que você está fazendo? Não é feio, não se comporte desse jeito. Ao agir dessa maneira, mesmo que para repreendê-lo, o que ele queria ao te chamar era a sua atenção. E você só deu a sua atenção para ele quando ele se comportou mal, dando escândalo, gritando, esperneando. O que você ensinou para o seu filho foi que, para ter a atenção da mamãe, você precisa agir assim. Por isso, é importante termos conhecimento sobre as nossas ações na criação dos filhos. O YouTube está cheio, recheado de canais que falam sobre maternidade e criação dos filhos, que são fantásticos, que nos dão muitas dicas. E investir um pouco do nosso tempo nesse tipo de conhecimento é fundamental para entendermos como impactamos o comportamento dos nossos filhos e como podemos lidar da melhor maneira para que possamos errar com eles cada vez menos. É necessário ter o conhecimento de cada fase que o seu filho está passando, para que você não comece a exigir dele coisas que ele ainda não está preparado para lidar. Ou também que você exija pouco demais, sendo que ele está numa fase que precisa ser exigido coisas a mais dele, responsabilidades a mais. Buscar o equilíbrio e entender essas fases faz com que a maternidade seja mais leve. Além de todo o conhecimento didático que podemos adquirir para lidarmos com esses desafios, ao priorizarmos a nossa conexão com a nossa centelha divina, também nos tornamos privilegiados, porque teremos sempre o auxílio dela para nos guiar e fornecer a sabedoria necessária em cada etapa da vida deles. Uma vez, minha filha Laura veio me perguntar se poderia consultar os seus materiais de estudo numa prova que ela iria fazer em casa, em formato de questionário de uma disciplina de educação física da escola. Essa prova seria feita em casa e ela perguntou se poderia olhar o livro para respondê-la. E aí eu perguntei, filha, essa prova é com consulta? Aí ela respondeu, não, mamãe, não é com consulta. Nesse momento, minha centelha divina me inspirou. E aí eu tive a grande
ideia de fazer uma analogia muito sábia, ao meu ver, e disse assim a ela: filha, imagine que você está numa mercearia e que ninguém está olhando. Você pegaria algo dessa mercearia e levaria para casa sem pagar? Aí ela: claro que não, né, mãe? Isso é roubo. Eu disse: então, mesmo que ninguém esteja olhando, o certo é o certo e o errado é o errado. Aí ela disse: tá, mãe, já entendi. Nesse momento, eu consegui transmitir para minha filha um valor importantíssimo para a vida, que é a sua ética, a sua moral. Fiz com que ela entendesse que não importa se todo mundo está fazendo isso. É certo para você? Você ficaria com a sua consciência tranquila se fizesse? São esses ensinamentos, são esses insights que a nossa centelha divina nos ajuda a ter, liberando em nós uma sabedoria imensa para termos as respostas certas nos momentos certos. Durante a criação dos filhos, também precisamos ser amáveis com nós mesmos. Entender que, assim como eles, também estamos aprendendo a todo momento. Cada etapa, cada fase é uma novidade. Assim como quando eles são bebês, que eles nascem, e aí é uma luta para que a gente consiga se entrosar, amamentar, deixar tudo tranquilo. E quando está tudo em equilíbrio, começa a introdução alimentar, que bagunça novamente toda a rotina. E assim é cada fase da vida deles. Então compreenda que você está sempre dando o seu melhor, que errar faz parte, aprender com os erros é essencial. Quero deixar claro que o meu objetivo aqui não é dar uma receita de como criar os seus filhos, nem dizer o que está certo e o que está errado. É só compartilhar a minha experiência. E se ela faz sentido para você, que maravilha! Esse é o meu verdadeiro objetivo: contribuir com coisas positivas para a vida de cada um de vocês. E é assim que eu finalizo mais esse episódio. Beijos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!